representação das tomadas de uso geral. Então aqui eu tenho uma simulação de um desenho em planta baixa, de alguns pontos de tomada de uso geral, que podem ser tomadas tanto da sala, dormitório, enfim, como também podem ser tomadas que demandam uma carga um pouquinho maior, como as de área de serviço, né, lavanderia ou cozinha. Então eu vou simular a seguinte situação. Nesse caso aqui eu tenho o quadro geral de distribuição, na minha planta baixa. Eu vou ter uma caixa de passagem, nesse caso aqui eu também tenho um ponto de iluminação, mas que não faz parte aqui dos circuitos de tomadas. E eu tenho distribuição de tomadas em vários pontos desta planta baixa. Então aqui, por exemplo, nós temos aqui na parte de cima, temos alguns pontos aqui na parte de baixo, né, como se estivessem embutidos em paredes. Primeira coisa, então, identificar esses pontos de tomadas na planta baixa. Então, eu vou dizer aqui que eu tenho o circuito 4, né, de acordo com minha tabela de dimensionamento e divisão dos circuitos. Eu pego o número 4 e coloco aqui, identificando cada uma dessas tomadas. Então, essas que eu estou identificando aqui na planta baixa, né, eu vou dizer que fazem parte de um circuito 4 e são tomadas, por exemplo, da sala ou de algum dormitório. Muito bem. Então, são tomadas, né, que possuem uma carga que não tem uma demanda muito grande. Então, agora eu vou nomear essa última tomada aqui, ó, como se fosse uma tomada de área de serviço, por exemplo. Vou nomear ela, então, com o circuito 3, né? Sempre levando-se em consideração que eu estou analisando a minha tabela de divisão e dimensionamento de circuitos para tirar essa informação de lá. Como eu tenho uma tomada aqui, né, de uso geral com uma carga um pouquinho maior, né, a norma nos diz que as 3 primeiras tomadas, elas precisam ser identificadas com a carga, né? Então, eu pego aqui a minha carga de 600 VA e também identifico apenas nessa tomada desse circuito 3 aqui. Muito bem, pego agora então a minha linha de chamada, que é uma linha a qual eu uso para organizar a informação sobre quais condutores estão saindo do meu quadro de divisão, do meu quadro de distribuição e chegando até os pontos. Então, primeiramente, nós vamos representar a fiação referente ao circuito 4, né, de tomadas. Então, lembrando, eu preciso sair do quadro de distribuição, né, e chegar até este ponto, e também preciso levar até estes 2 pontos de tomada e chegando nesse último ponto aqui. Então, muito bem, pegamos a linha de chamada, coloco a representação aqui, vou pegar então o meu fio fase, represento aqui o meu fio fase, represento lá o meu fio neutro, porque quando eu estou falando de tomada, né, eu tenho 3 fios que saem do quadro geral de distribuição e o meu fio terra. Muito bem. O que eu preciso fazer agora, sempre depois que eu passo a fiação, identificar o circuito, a qual circuito, né? Esses fios, eles estão chegando em que tomadas, né? Então, eu vou pegar lá o número 4 e vou identificar este circuito. E ainda falta uma coisinha, né, que eu preciso fazer, que é identificar a bitola, né, qual a bitola que cada um desses fios aqui tem. Então, eu tenho que olhar novamente o meu quadro de divisão e dimensionamento dos circuitos, e nesse caso lá, eu tenho uma bitola de 2,5, então cada fio desse aqui possui 2,5 milímetros quadrados, ok? Beleza. Mas lembrando que esses 3 fios, eles precisam chegar até os pontos, então não basta eu representar eles apenas nesse primeiro trecho. Essa representação significa o quê? Que ele está saindo daqui, ele precisa passar pela caixa de passagem que ele contém na laje e chegar até o ponto desejado. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar exatamente as mesmas informações, né? Vou copiar elas aqui e vou trazê-las para esse trecho aqui do meu eletroduto. Aqui nesse caso, como eu estou desenhando no AutoCAD, eu apenas vou inverter essa minha linha de chamada aqui para que fique melhor representado aqui, ó. Então, fazendo só esses ajustes. Muito bem, nesse trecho, então, eu já representei
circuito 4 chegando. Agora eu preciso levar ele até esse ponto aqui, ó, nesses dois pontos e nesse outro. Então, o que eu vou fazer? Novamente, pego todas estas informações, porque os fios, né, eles também estão passando nesse trecho aqui, ó, e trago essas informações para este trecho. Então, o que está acontecendo? Ó, saí do quadro de distribuição, passei pela caixa de passagem, cheguei naquele ponto, ao mesmo tempo que eu passei aqui na caixa de passagem, ocorreu uma derivação, e eu estou indo agora para esse trecho aqui. Então, falta apenas eu chegar neste último trecho. Ó, veja que aqui tem eletroduto que está embutido em parede. Esses aqui que estão mais circulares, né, mais curvos, né, estão na laje. Então, o que eu vou fazer? Pegar a exata mesma informação e representar até eu chegar no último ponto onde eu tenha tomadas do circuito 4. Então, nesse caso aqui, ó, nós já temos todo o circuito 4 representado de tomadas. Agora, eu tenho que fazer o quê? O mesmo procedimento para quem? Para o circuito 3, ok? O que acontece aqui? Ó? Eu só tenho uma tomada aqui do circuito 3, então qual é o caminho que vai percorrer esses eletrodutos? Eles vão sair aqui do quadro geral, vão estar neste trecho, vão estar representados também neste trecho, né? E depois eles vão estar representados neste último trecho até chegar na tomada. Então, o que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou apenas copiar, né, isso aqui para o lado e vou renomear com o nome do circuito 3, né? Então eu coloco aqui o circuito 3, lembrando que é uma tomada, é um circuito de tomada de uso geral, então são 3 fios também representados, o fio fase, o fio neutro e o fio terra. E nesse caso a bitola é a mesma no meu quadro geral, no meu quadro de divisão e dimensionamento de circuitos, né? A bitola desses fios do circuito 3 também tem 2,5 milímetros quadrados, né? Então, por isso que eu estou copiando essa mesma informação daqui. Lembrando que sempre, cada circuito, vocês têm que consultar na tabela e aí depois colocar a informação correta. Muito bem. Cheguei aqui na caixa de passagem e agora eu tenho que vir para esse trecho. Vou aproveitar esse desenho aqui, copio aqui embaixo, vou apenas renomear, então, com o nome do circuito 3. A bitola continua a mesma, pela explicação que eu já dei, e agora falta só eu representar, então, nesse trecho, que é para quê? Para ele chegar nesse ponto aqui, ó. Muito bem. Então, eu vou copiar esta informação e apenas colocá-la aqui. Então, sempre lembrando, gente, tem que sempre pensar assim, ó, o circuito está saindo do quadro geral de distribuição e até onde que esse circuito está indo, né? Então, em cada trechinho que houver eletroduto para chegar nos pontos, eu preciso necessariamente fazer a representação desses condutores.